Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, iremos falar sobre a ameaça de uma recessão na economia mundial. Então, vamos abordar os fatores que, porventura, estejam por detrás dessa recessão que está sendo anunciada por importantes instituições financeiras internacionais, como o FMI, o Banco Mundial, o Clube de Paris e também renomados economistas do mundo. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, faça a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, vamos lá ao nosso encontro. Para iniciar a nossa aula, essa imagem simbolizando a queda dos indicadores econômicos nos Estados Unidos, na zona do euro e também em outras importantes economias mundiais. Professor, o que poderia estar causando essa eminente ameaça de recessão na economia mundial? É isso que nós vamos abordar no nosso encontro. Então, aqui nós temos essa imagem mostrando a queda dos indicadores, não só das bolsas de valores em vários países do mundo, como também indicadores econômicos que abordam outros temas, outras áreas que geram essa preocupação e esse alerta que economistas renomados de vários países do mundo estão fazendo. Então, vamos ver o que é a recessão. Então, a recessão ocorre quando existe uma contração na renda, nível de emprego, ou seja, a taxa de desemprego aumenta, renda média dos trabalhadores e PIB negativo, ou seja, em vez do produto interno bruto crescer, o produto interno bruto de um país diminui. Lembrando que o PIB é a soma de todas as riquezas produzidas dentro de um país, incluindo-se a arrecadação de impostos. Ora, a análise do PIB é um indicador de suma importância para que possamos ter um retrato, um raio-x da economia de um país. Então, esses 4 elementos citados constituem indicadores confiáveis que podem sinalizar e normalmente sinalizam se um país vai registrar crescimento econômico ou se um país vai registrar uma estagnação ou até mesmo uma recessão da sua economia. Então, por exemplo, a recessão técnica, quando a contração se estende por 2 trimestres consecutivos. Então, se a economia de um país registrar PIB negativo por 2 trimestres consecutivos, se diz que o país entrou em recessão técnica, que é um forte indicativo que sinaliza a possibilidade real do país mergulhar numa recessão. Então, se o PIB ele recuar em mais de 2 trimestres, aí se diz
que o país entrou em recessão. Então, é isso que nós estamos observando em várias importantes economias do mundo, uma ameaça eminente em função da retração da atividade econômica, em função do aumento da inflação, do aumento do desemprego, da queda do consumo. Então, alguns indicadores estão sinalizando para uma real possibilidade da economia mundial entrar em recessão, principalmente a economia norte-americana e a economia dos países que compõem a zona do euro na União Europeia. Então, aqui nós vamos analisar as causas da eminente recessão, os efeitos da guerra da Ucrânia. Essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, iniciada no dia 24 de fevereiro, essa aula está sendo gravada no dia 11 de julho, segunda-feira, já se estende por quase 5 meses, quando então os efeitos dessa guerra para a economia têm sido muito ruins. Por quê? Ora, primeiro porque os países liderados pelos Estados Unidos anunciaram sanções econômicas contra a Rússia. E a Rússia, por sua vez, também tem promovido retaliações a esses países. Ora, essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, de certa forma, tem sido responsável pelo gargalo no fornecimento, por exemplo, de produtos como petróleo, gás, inclusive, num determinado momento, tal fato pressionou os preços desses produtos, que chegaram, inclusive, a ultrapassar a barreira dos $120, e também a partir do momento em que existe um gargalo, não só no suprimento de fontes de energia, como o gás e o petróleo, assim como componentes industriais que são vitais para diferentes tipos de indústrias, isso cria uma dificuldade de abastecimento. Essa dificuldade de abastecimento, ela vai cair naquela retórica da lei da oferta e da procura. Ora, se a oferta por produtos é maior do que a procura, o que acontece? Os preços caem. Agora, se a procura é maior do que a oferta de produtos, os preços sobem. É exatamente isso que está acontecendo. Uma alta dos preços que vem pressionando a inflação nos Estados Unidos, na União Europeia, em tantos outros países do mundo, inclusive aqui no Brasil, sendo esse um dos elementos que estão criando as condições necessárias para que a economia mundial, se não de todos os países, mas pelo menos de parte dos países, sobretudo os mais importantes, entrem em recessão. O outro fator que está causando isso é a elevação da inflação. Então, aqui nós temos os indicadores. Por exemplo, na Turquia, nós temos aqui uma inflação apurada dos 12 meses, que se estendem de 2021 até março de 2022, ou seja, a inflação apurada nesse período, que vai até março de 2022, onde a inflação na Turquia ultrapassou a barreira de 60%, na Argentina ultrapassou a barreira dos 51%, na Rússia 16,7%, aqui no Brasil 11,3%, repare, Estados Unidos 8,5%, é uma das maiores taxas de inflação até então registradas nos Estados Unidos. A zona do euro com 7,5%, lembrando que a zona do euro é muito forte economicamente, então esse índice inflacionário é considerado o mais elevado até então registrado na zona do euro.
No Reino Unido, 7%. Lembrando ainda que o Reino Unido, até pouco tempo atrás, também fazia parte da zona do euro. Então, a elevação da inflação está sendo causada não só pelos efeitos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, assim como pelo gargalo no suprimento de componentes industriais, matérias-primas, também sendo gerada pela lei da oferta e da procura, ou seja, a procura acima da oferta de produtos, criando assim uma pressão inflacionária muito grande. E lembrando ainda o peso que o setor energético tem na composição não só da inflação, né, como também as matérias-primas derivadas, por exemplo, do petróleo, tem na produção de determinados itens industriais e também na questão do frete, uma vez que o transporte utiliza em larga escala o óleo diesel, a gasolina, que ainda são dois combustíveis largamente empregados em várias partes do mundo, e a alta dos preços, por exemplo, do óleo diesel, da gasolina, direta e indiretamente também afetam o valor do frete, pressionando ainda mais a inflação e isso empurrando as economias dos países para essa eminente ameaça de recessão. Aqui nós temos a crise de energia na Europa. Então, essa crise de suprimento de energia para a Europa, ela nesse momento só não atingiu um patamar mais grave porque estamos no verão do hemisfério norte. Mas a partir do mês de setembro, quando entra o outono e as ondas de frio começam a causar quedas de temperaturas mais acentuadas, exigindo o acionamento dos sistemas de calefação, isso acaba aumentando a demanda por combustíveis derivados do petróleo, assim como a demanda por carvão mineral. Então, olha, o que está acontecendo com o suprimento de petróleo e gás no continente europeu? Ora, esse suprimento procedente da Rússia sofreu uma queda substancial em função não só das sanções econômicas impostas pelos países da zona do euro ou da União Europeia à Rússia, como também pela questão da retaliação da Rússia em represália às sanções econômicas que o país está sofrendo. Ora, a partir do momento em que a oferta de fontes de energia diminui, a tendência é que os preços aumentem. E a partir do momento em que inicia-se a estação do outono, lá em setembro, 23 de setembro, e o frio começa a fazer parte do cotidiano desses países do hemisfério norte, localizados em zonas temperadas e frias do planeta, a demanda por petróleo, gás e carvão aumentam. E isso vai gerar uma pressão ainda maior sobre os preços desses produtos, que terão um impacto extremamente negativo não só na inflação, como também, de uma certa forma, em toda a cadeia produtiva e também na própria sociedade. Aqui nós temos a pandemia do Covid-19 na China. A China registrou nos últimos meses, principalmente nos últimos 2, 3 meses, um aumento significativo do número de pessoas contagiadas pelo Covid-19. Só que o governo da China vem adotando o quê? Aquela política de Covid-0. Então, toda vez que ocorre um surto da doença numa província, numa cidade chinesa, é comum o governo da China decretar o lockdown. Então, esses lockdown decretados na China, muitas vezes se estendem por 3, 4, 5, 6 semanas, como forma de conter a propagação da pandemia. Só que, por exemplo, Xangai, há pouco tempo atrás, que é uma das mais importantes cidades da China e o principal porto da China se localiza em Xangai,
passou por um processo de lockdown que se estendeu por aproximadamente um mês. Então, essas ações do governo chinês para conter a propagação da doença no seu território gera uma queda da produção, uma queda da atividade econômica. E lembrando que a China, por ser hoje a segunda maior economia do mundo, qualquer aspecto ruim ou negativo que possa afetar os setores produtivos da economia chinesa, logo são irradiados para outros países do mundo. A boa notícia é que nas últimas semanas o número de casos diminuiu bastante na China. Então essa política do Covid-0, apesar de ser considerada por muitos excessivamente extrema, ela surte efeitos, uma vez que eles conseguem controlar os surtos da doença nas cidades onde o problema se manifestou. E sendo assim, vamos torcer para que o governo chinês consiga, de fato, manter a doença lá sob o controle, para que não haja maiores implicações, porque uma queda da atividade econômica na China, inclusive, é extremamente prejudicial até mesmo para a economia brasileira, porque hoje quase um terço, 31% do nosso comércio externo é realizado com a China. Então, a China é um parceiro comercial importante para o Brasil, é um parceiro comercial importantíssimo para os Estados Unidos. O maior parceiro comercial dos Estados Unidos é a China. Então, esse problema da pandemia também constitui um dos fatores que poderão desencadear esse processo recessivo que está sendo ventilado por importantes personalidades políticas e também importantes economistas do mundo. Aqui nós temos o chamado efeito dominó. O efeito dominó é conhecido de todos nós há muito tempo. Isto porque dentro do mundo globalizado existe uma interdependência econômica muito grande. Então, quando eu era garoto, rapaz, estudava no antigo científico, que hoje é o ensino médio, se dizia o seguinte: quando a economia dos Estados Unidos pega um resfriado, a economia mundial pega uma pneumonia. Isso por quê? Por causa da forte dependência econômica que vários países do mundo têm em relação aos Estados Unidos. Agora, hoje nós temos, por exemplo, 3 polos com poder econômico fortíssimo. Os Estados Unidos, a maior economia do mundo, a China, a segunda maior economia do mundo, e a zona do euro. Eu não estou nem contando aqui, por exemplo, com o Japão, que tem a terceira maior economia do mundo. Então, a partir do momento em que importantes polos econômicos passam por alguns problemas que afetam direta e indiretamente suas economias, podendo induzi-las a um processo recessivo, isso desencadearia uma recessão em escala global. Então, isso nós chamamos de efeito dominó, uma peça derrubando aqui. Aqui está a questão da inflação lá nos Estados Unidos, né? A alta da inflação dos Estados Unidos derrubando a economia norte-americana. Agora, nós poderíamos colocar aqui também, nessas peças do dominó, as bandeiras dos países que são fortemente dependentes, não só dos Estados Unidos, como, por exemplo, dos países da zona do euro, e também da própria China, e incluir também o Japão. Então, o efeito dominó é esse efeito cascata que ocorre quando importantes economias do mundo sinalizam um processo recessivo que irá contaminar economias de outros países do mundo, desencadeando essa recessão. Vamos torcer para que a recessão não venha, porque a recessão significa o aumento do desemprego, o aumento da pobreza, mais pessoas vivendo como indigentes, mais pessoas passando fome,
os problemas socioeconômicos se agravam, e isso não é bom para nenhum país, para nenhuma sociedade do mundo. Tá bom, moçada? Então, aqui eu deixo para vocês, mais uma vez, esses grupos do Facebook, onde eu disponibilizo meus materiais em PDF para vocês utilizarem como suporte de estudos. Esses materiais não são comercializados, esses materiais estão lá disponíveis para vocês utilizarem. Nada que eu faço aqui no canal Geogênio ou nas redes sociais tem fins lucrativos, tá? Todo o meu trabalho está voltado para a democratização do ensino da geografia, procurando ajudar você que está se preparando num concurso para ter uma melhor formação, uma melhor base e, assim, melhorar também o seu desempenho na prova de geografia. A única coisa que eu peço em troca é que ajude a divulgar esse trabalho para que o canal Geogênio possa atingir um número maior de pessoas. Valeu, moçada! Espero que tenham gostado do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários. Valeu? Um beijão no coração de vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!